última do ano, Delirantes. Última de 2024. E Chegando. aí, Léo, você publicou semana passada ou não? Publiquei o quê? O O episódio você episódio. falou hoje. Eu não sei, cara. Eu tenho que ver. Eu tô Mas, tão puta zureta, mas que eu vou ver. Se não for, vai pariu. ser o, né? A gente tem mais Publiquei dois o quê? aí. Artigo? O que foi? Eu publiquei. É, não, assim, É assim a que a gente galera chega, já, né, já no final do ano. desencanou, assim, né? Que antes a galera ficava esperando, assim, não, sexta-feira, tal horário sai. Agora a galera fala assim, o dia que sair, saiu. Se saiu, tá bom. Se não Tá saiu, mais, foda. tá mais junguiano agora. É. Mas continua Ei, com uma audiência legal, assim. Eu tava olhando no Spotify, a gente tá com uma avaliação boa, aumentando as avaliações. É impressionante, cara. Assim, impressionante. Eu coloco a o nosso gente é bom, podcast né? como eu coloco o nosso podcast como um dos mais importantes e influentes da psicologia junguiana no Brasil hoje. Me parece que é. Aí eu coloco o nosso podcast como algo gostosinho que eu faço quarta-feira. Tomando um café bacana. Ei, deixa eu falar. A gente já está entrando no tema, né? Que eu sugeri para a gente fazer uma espécie de retrospectiva aí do ano. E aí tem tudo a ver com o que a gente estava conversando antes, porque a gente sempre meio que vem emendando o assunto dos bastidores, né? A gente começa a conversar umas coisas aqui que estão incomodando a gente e a gente vai emendando. Mas aí, cara, falando um pouco dessa coisa do junguianismo gratiluz, que era disso que a gente estava conversando, né? Que na verdade, assim, isso claro que é um clichê, né? Eu falo dessa maneira aí, isso às vezes atrapalha mais do que ajuda, eu sei disso, mas foda-se. É, a questão é que a gente estava conversando de como a gente se espanta o quanto as pessoas entram em contato com o delírio, com os episódios, com o processo que a gente chama, tenta fazer de análise, né? Ou com os conceitos, com as histórias do Jung. Mas, porém, quem lê essa porra toda é o complexo. Né? Enquanto eu não reconheço, o Léo estava dizendo isso, inclusive, enquanto eu não desidentifico da persona, não reconheço a existência do complexo, eu fico tentando justificar aquilo que eu quero, né, seja lá o que for, a partir da leitura desse, que o complexo faz do fenômeno. Né? Aí vira essa porra desse organismo gratiluz. E tudo é sincronicidade. Sabe assim? Não, porra, isso é projeção. Não é sincronicidade. Isso chama projeção. É isso. Né? Acontece lá um evento que, de alguma maneira, você enxerga alguma coincidência, e aí você projeta um monte de conteúdo naquela merda, que são conteúdos que não estão integrados na sua psique. Isso não é sincronicidade. Enfim. Ô, Zé, tem uma supervisionanda que eu até comento que ela mandou no nosso grupinho. Talvez eu tenha falado isso aqui em algum momento, não sei. Que a gente deu risada, né? Que ela falou assim. Gente, eu fui para um evento de psicologia e eu acho que ela escuta Delirium também, né? Então acho que ela vai lembrar disso que ela falou, né? Ela falou assim, gente, fui num evento de psicologia X, né? E aí a menina encontrou com ela e sei lá, trocaram figurinha ali e a menina achou que seria interessante de fazer análise com a minha supervisionando. E aí ela falou, tá bom, legal, beleza, aí foi pro consultório. E aí a menina falou pra ela assim, nossa, porque, meu, quando eu vi você, eu senti, assim, sabe, bater um negócio, senti que era uma energia, que não sei o que, não sei o que lá. Bom, aí a menina contou toda a história pra ela, assim, né, e aí ela escutou, ela falou assim, meu, parecia que a menina tava falando de mim, né, tamanho espelhamento da história. Dela, aí ela pensou assim, botou no grupo, que energia porra, né? Ela não falou desse jeito, né, mas eu que tô falando desse jeito, que energia porra nenhuma, isso aí é complexo projetado. Pô, mas o Zé tava falando da sincronicidade, e eu acho que o cara que estudou Jung, o cara que leu Jung, leu o livro de sincronicidade, né? Teve contato com Jungianos que são, né, velha guarda e tudo mais. Na hora que ele presencia algo que parece uma sincronicidade, pô, eu acho, na minha fantasia, né? Porque é, acontece com quem tá de quem tá no meu entorno. Essa pessoa se recolhe e começa a pensar se foi uma sincronicidade ou não. Você não vai escutar nunca uma pessoa que é estudiosa de Jung chegando e falando de uma forma super rápida, super pronta, aquilo foi uma sincronicidade.
se não pensou, não refletiu e não sei o quê. Na hora que a pessoa começa a frase, né? Porque isso foi uma sincronicidade, eu já boto um pé atrás. Isso pode ser até um preconceito meu, assim, sabe? Eu não É, acho, não. Pode ter um preconceito baseado no empirismo, mas, né? entendeu? Então não é um Ué, conceito prévio, como é que né? a gente, como é que a gente cria preconceito? Sim, tem um certo Na empirismo hora por que trás. começa, não, porque deixa eu te Você- contar uma coisa, porque foi uma sincronicidade, né? Aí você já fala, ai meu Deus, né? E porque quando a sincronicidade é uma parada séria pra gente, não é brincadeira, né? E não é toda hora que acontece, né? Se eu pudesse elencar na minha vida momentos que eu presenciei de sincronicidade, deve ter sido uns dois no máximo, falando da minha vida aqui, entendeu? Então, porque, né? Sei lá, na hora. Bom, Enfim, não, fala, né? fala. É, Aí quando a pessoa é, fica a gente podia, acho que repetindo, a gente nunca gravou com a sincronicidade, mas não sei se hoje era. Mas enfim, ah, A fala gente aí. não gravou? Acho que vocês não sei. gravaram Não uma lembro, vez. Sei lá. Não, será? também não lembro. Trazer a Agora, mas Simone a pra gente, gravar com a gente. não sei, não lembro agora, entendeu? Droga. Mas, É, enfim, aí, né, eu enfim, já fico meio, sabe? Na verdade é isso, né? Muito mais projeção do que qualquer outra coisa, porque mas como é que você sabe que é sincronicidade? Eu sempre pergunto isso, sabe? Eu ainda tenho essa paciência, né? Porque às vezes nossa, good for you, né? é, quando me perguntam, a minha resposta é sempre não sei. Se eu sei lá. Isso aqui foi uma sincronicidade? Eu sei. Ah, Eu isso também sei. pergunta, isso é uma sincronicidade? É, sei Eu lá, também pô. falo, não tem como Eu também falei assim, saber. eu não sei. E tem uma outra coisa, assim, né? A gente não tá falando de sincronicidade, mas tá. Que, assim, a sincronicidade também, é, é- ela não é, me parece, assim, talvez até uma certa autorreferência também, ela não é assim. Agora, neste milissegundo, aconteceu a sincronicidade, né? A sincronicidade ele é um conjunto, né? Então, assim, às vezes a sincronicidade você percebe ela de maneira retrógrada, ou seja, que nem a gente tá fazendo uma retrospectiva aqui, você tá ali, sei lá, em 2024, você fala assim, cara, eu me dei conta que em 2012, né? Quando eu tava fazendo tal coisa, aconteceu tal coisa assim, e hoje eu me dou conta que foi uma puta sincronicidade. Então, assim, então essa É, coisa de, ai, hoje eu tive uma sincronicidade, ai, acordei Ah, sincrônico. não, não, e o bom é Não. que assim, a pessoa fala, não, mas foi, sabe por quê? Porque me afetou. Porque na hora que eu percebi aquilo, eu fiquei travado na hora. Né? Você fala, meu amigo, todas essas características são as características de um complexo, né? Te atravessando. é, Não precisa ficar com é. raiva. Você ficou paralisado, você ficou afetado. É isso aí, né? Muito bom, né? Eu tava olhando aqui a lista, né? O nosso primeiro episódio do ano foi Delirando com a Curiosidade, desse Listinha ano. Tá boa. certo isso? Deve ser, eu não tô com ela aqui agora. O último foi de Natal, com o Valdemar, o primeiro foi com a Curiosidade. Eu não vou ler todos, né? Assim, Delirando com o eu tava Papai dando uma Noel olhada para ver. é, do eu tava dando IGEP. uma olhada para ver o que que chamava atenção, sabe? A gente delirou com os complexos, com os dramas Teve episódio com o contemporâneos. Marcos, teve episódio com a Luciana Foi muito Branco. legal, cara. Nossa, os É, convidados desse ano foram muito interessantes, né? Assim, a gente não trouxe tantos convidados, mas os que vieram foram espetaculares, assim. Se o pessoal gostou ou não, eu não sei, mas eu adorei. você sabe que esses dias eu ainda estava pensando na pergunta que eu fiz pro Marcos, né? Que agora eu não lembro direito qual que é, mas ela me veio de novo, né? Assim, é uma pessoa que leu Jung, né? Lá no, na época do Jung, ou então lá sei lá, né? Na Suíça, é diferente de uma pessoa daqui do Brasil que leu Jung, né? E, e ele falou que sim e tal. Eu gostei muito da resposta dele, sabe? Nessa brincadeira. É. Eu lembro Nossa, tem de falar várias assim, coisas legais. você Não, perguntou fala, pra fala. ele assim se você acha que a pergunta foi não exatamente com essas palavras, mas se ele achava que um suíço teria o mesmo olhar para a leitura do conteúdo junguiano que um brasileiro tem. E ele falou que definitivamente não, né? É interessante, E né? achei Pensar nisso, né, cara? interessantíssimo, né? É algo que a Ele gente. convictamente ele falou que não, né?
E por quê? Porque ele é um cara, o Marcos ele é um cara muito interessante, porque o cara nasceu na Suíça, tem uma história suíça, uma cultura suíça, mas que vive há muito tempo no Brasil. Então ele tem um trânsito, né, que a maioria de nós não tem, né? Trânsito cultural, né? Dos É. complexos. Então, muito legal, cara. Eu lembro numa conversa com a Irene, não sei se eu citei isso aqui, mas numa conversa com a Irene, não lembro qual que era a temática da conversa, mas ela dizia assim: vocês brasileiros são muito moralistas. Ela é suíça. Tipo, o quê? Assim, sabe? No primeiro momento você fica, como assim? Mas eu comecei a refletir bastante sobre o que ela disse, e, cara, ela tem muita razão. A gente é moralista pra caralho Cara, no sabe que Brasil. eu acho que a gente tem uma predominância maior de função sentimento. Eu não tô falando que todo mundo é, tá? Mas eu tô falando assim, em comparação com o europeu, a gente tem uma prevalência da função sentimento maior que a deles. E isso faz com que a gente acabe. Eu tô trazendo isso, não é sem respaldo. Eu tô trazendo lá daquele livro Raízes do Brasil, do, do pai do Chico de Buarque, né? Que é o. Nossa, qual que é o nome dele mesmo? As férias estão precisando, tô precisando de férias, gente. Aurélio, Não, Buarque o. De Holanda? Não sei o que, Buarque de Holanda. Esqueci agora, Hum. né? Aurélio é o dicionário. É, mas esqueci agora o nome dele. E ele fala que nós somos um homem cordial, mas cordial no sentido é, de, de, de formar grupos pequenos e ali formar o que é certo e o que é errado, ali formar o que é bom e o que é ruim, e só ajudar esses grupos pequenos. E é por isso que, por exemplo, a corrupção, ela é uma prática comum aqui no Brasil, porque eu quero beneficiar quem está do meu lado. Olha que doido, né? Eu não Mas sei, aí gente. eu tava trazendo essa imagem, e eu acho que conecta com o que você trouxe, Léo, é que a gente acaba culturalmente lendo o Jung dessa forma. Sérgio Eu Buarque. comecei a prestar atenção, Sérgio, eu comecei a prestar atenção a partir da fala dela, como é que as pessoas leem o Jung no Brasil. Quando ela disse isso, eu pensei, a gente estava conversando sobre Jung, a gente estava conversando sobre teoria, sobre manejo, sobre transferência, e aí eu comecei a prestar atenção. E aí eu me toquei de que as pessoas leem realmente o Jung no Brasil com uma visão moralista. Essa coisa da projeção e da confirmação dos próprios valores a partir dos conceitos. Ou seja, é o próprio complexo que lê. E a gente sabe que é o complexo que lê, a porra, né? Assim, lê o fenômeno, no geral, é o complexo que está lendo o fenômeno, né? Mas eu entendi melhor com relação à teoria o que ela estava dizendo, assim. Não sei se eu entendi, né? Preciso voltar nesse assunto com ela, inclusive, mas tive alguma percepção. Enfim, aqui tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Assim, mas já para lá. Essa. Não, mas eu concordo É, com isso, porque eu tenho dois grupos de estudos, né? E não tem jeito, cara, você passar pelos livros do Jung, que são escritos há, sei lá, há mais de 100 anos atrás, né? E, e não ter alguém que não se afete com uma questão de gênero, com uma questão, né? Às vezes até chega a invalidar o livro porque ele foi preconceituoso com determinada coisa, né? Assim, e é curioso, né? Assim, é claro que, tudo bem, gente. A gente tá falando do Jung, de um cara que estava inserido, né, na Suíça há 100 anos atrás. Imagine, é para imaginar, né, o contexto dele, porra. E a gente pode atualizar aqui. Mas também a gente tem que Mas pensar, né? E aí o Rafa fica, quer né? falar. Mas deixa eu Misógino, não fazer uma sei o nota de quê, não sei rodapé o aí, cara. quê. É, vou fazer uma nota de rodapé, porque eu lembro de pegar, eu lembro especificamente desse termo. A gente estava lendo lá no grupo de obras completas e tinha o termo denegrir. E aí eu fui procurar no alemão. E não era isso que estava escrito. Agora eu não vou lembrar exatamente. Esse é um termo que foi traduzido porcamente. Mas a hora que saía no alemão e na versão em inglês, inclusive, o que estava querendo dizer era exatamente algo que saía da conformidade das regras sociais. E o termo em português estava escrito denegrir. Tem todo um peso cultural que a gente carrega a hora que a gente lê essa expressão,
que não tinha antigamente no Brasil, mas que agora É. tem uma compreensão diferente, e aí de repente você olha lá, o Jung está usando essa expressão denegrir, não foi isso que ele falou. É uma encrenca isso, é uma encrenca. E aí a gente entra de novo nessa questão do moralismo que a Irene fala. Eu estou lendo a partir dos meus complexos. Espera aí, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu ver realmente dentro do contexto que ele está tentando trazer. Deixa eu ver se essa é a expressão mais correta. Nem foi isso que o cara falou. Né, assim, é foda, né? Assim, porque é isso, a gente para no nosso complexo. Eu leio lá uma expressão, eu leio lá qualquer coisa, e aí eu já passo a acusar aquele cara de acordo com os meus complexos e com as minhas idealizações morais. É foda. É aquilo que você falou, né, É. Zé? Eu não gostei disso porque ele não falou o que eu queria ouvir. É, cara, tá cada dia pior isso na É, atualidade, né? E aí, é. cara, duas coisas, né? Desse lance de tradução, totalmente ao acaso. Teve duas coisas que eu descobri no Jung, assim, uma foi um erro de referência nas obras completas em português. Ele referencia um texto alquímico e eu, chato, queria buscar o texto alquímico original e não encontrava nem fudendo. Aí eu tive uma conversa com a Cris, cara, Guarnieri, ela também se encantou de procurar o texto, a gente se matou ali. Daí ela tinha o original em francês do Jung, quer dizer, o original em francês, não, a versão em francês do Jung. E aí a gente procurou e viu que a referência estava errada, assim, na versão em português. E a gente achou a referência certa. Esse foi um caso. E outro caso foi que isso foi semana passada. Eu tava procurando uma citação e eu não sei como isso aconteceu, mas eu vi que tem um texto que ele aparece no Escritos Diversos 11/6 e no Civilização em Transição 10/3, o mesmo texto. E aí eu fui procurar o parágrafo. Cara, traduções significativamente diferentes. Depois eu mando pra vocês, né? Manda, por favor. A do Escritos Diversos parece mais honesta, porque aí eu fui pegar a versão em inglês. Aí eu futuquei na internet. Eu tô quase com a obra completa inteira em inglês. Eu fui achando em PDF, né? Fui achando aí nos sites, aí fui Ah, baixando, porque ah, é bom pra ajudar. Não, na verdade tem uma razão bem pragmática. Eu submeti um artigo lá pra Journal of Analytical Psychology e eu achei que era mais negócio usar a obra em inglês, que é o que eles usam lá. Então eu fiz uma adaptação no meu texto, mencionando as mesmas citações que eu fiz, só que na obra em inglês. Então foi fácil até. E então isso é osso, né? Agora, nesses lances que vocês estavam falando, né, de atualidades, de retrospectiva, eu não sei como que eu tô enfiando esse assunto aqui, mas dessa coisa do complexo ler o fenômeno como ele deseja, e não tem como não falar do caso da cadeira do avião, né? Eu acho que vocês acompanharam isso, da menina da Ah, janela. é. ai, Cara, Ah, essa história, quanto mais a gente foi sabendo dela, mais ela foi piorando. pô, Porque assim, quem filmou a não menina foi a não mulher, foi não foi a nem a mãe. mulher que era mãe do menino. Então ela começou ah, a falar, por que essa mãe não educa esse moleque? Porra, mas não foi eu que filmei, não foi caramba, cara, assim. É, 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 impressiona. E Ah, aí, cara, só que aí, o que eu fico mais chocado, que esse é o mundo contemporâneo. Aí a menina que foi filmada, cara, quem que é a menina? Com todo respeito, a menina ela sentou, disse que não ia sair do lugar porque era a cadeira dela e tal. Mas aí do dia pra noite, a menina que tinha meia dúzia de seguidores tem 350 bilhões de seguidores, sei lá, tô falando qualquer merda aqui. Oitocentos e E cinquenta aí e oito começa a mil. fazer. Como? O que é, oitocentos e Zão? cinquenta e oito mil seguidores, eu vi hoje. Você Eu viu vi essa hoje? polêmica hoje, na verdade. Então, mas já é velha, é. já foi da semana passada. É, Aí já começou a fazer propaganda, né? Começou a Agora fazer é isso. propaganda. Aí eu falei assim, mano, quem que é essa menina na fila do pão? Com todo respeito, assim. O mesmo quem pode ouvir dele, mas quem que é esse Rafael na fila do pão? Tá tudo bem se quem cara, falar isso. Também, quem sou eu na fila do pão? Assim, tipo, sou um cara que tô falando. Mas, cara, assim, é sabe o que muito tá louco. Como que ela parecendo? vira celebridade do dia pra noite? Ela não é celebridade, ela é uma pessoa ordinária que nem todo mundo. Parece Mas, muitas cara. vezes que a gente tá aqui nesse podcast e a gente tá comentando sobre um episódio de Black Mirror, sabia? É, parece. Só, Ei, só que é só verdade. juntando aí no que o Rafa trouxe, vocês viram a menina que caiu do prédio Não, isso não. em Esse Curitiba? não. Vocês não viram? Cara, Esse tá rolando agora.
esse é impressionante, porque o que aconteceu? Tava, pelo menos é o que tem até agora. Ela e o irmão em cima, no topo de um prédio de um heliporto, e o Ah, irmão vi, tá vi, vi, vi. filmando. Você viu? Não foi É. Santa E aí Catarina? ela foi Santa Catarina, desculpa, falei errado. É. Santa Catarina, isso. É. Aí ela tá olhando pra tela, andando, e aí ela tropeça e cai da porra do prédio. Black Ela, E Mirror. morre. aparentemente ela estava fazendo um vídeo selfie, né? Assim, foi isso que o cara falou, pelo menos foi o que eu li, que ela Mas estava fazendo um você viu o vídeo, vídeo não dela, sei o dela, quê. dela caindo? Tem o vídeo do irmão. O irmão tá filmando ela Meu caminhando Deus, enquanto ela gente. olha para a tela. Aí é isso assim. O que você vê no vídeo? Você vê ela caminhando, olhando para a tela, tropeçando e sumindo. É isso. Ela tá olhando para a tela, ela tropeça e cai no abismo, assim. Cara, horripilante. Insano, é Horripilante. insano. Não tô julgando ela, não tô julgando o irmão, nada dessa porra, né? Mas o fenômeno em si é um puta fenômeno que é isso aí, tá conectado com essa porra que você falou. De repente, né? Coitada da mulher, vamos seguir ela, porque agora todo mundo precisa seguir essa porra. Cara, que bosta, bicho. Hum, Caraca, eu não sabia dessa, Pois não. é. Não, esse eu É, vi por cima, mas eu não tinha visto detalhes, eu não sabia que tinha essas coisas, mas é, é isso, né? E esse ano a gente também, ainda sobre retrospectiva, a gente passou por essas coisas, né? A gente trouxe o Trump, trouxe a cadeirada, trouxe os tiros contra o Trump, né? A gente aproveitou também essa. A gente entrou na onda também, de certa forma, né? Daquilo que é atualidade para poder comentar aqui, né? E eu acho que faz parte do jogo também, né? Uhum. A nossa é, proposta nunca foi ser um podcast rigorosamente acadêmico, como ele É. era mais no começo, né? Acho que no começo foi um pouco mais e depois passou a ser um pouco menos. Que eu acho que acaba sendo mais, até dá mais munição, digamos assim, pra gente criar conteúdo também, né? Porque senão o conteúdo acadêmico acaba um dia. Sim. e tem uns caras que já fazem isso. Eu gosto mais do nosso. Eu gosto do nosso. Tem uns caras que fazem isso que me contam, que eu não escuto nenhum. Assim, É, não, o que eu eu, vi, assim, que eu andaram escuto. marcando a gente bastante agora nesses últimos dias, que veio a retrospectiva do Spotify, quem foi bastante citado, assim, que aparece junto conosco é o Jungiando, que parece que é um podcast um pouco mais acadêmico, assim, mas também eu nunca me dediquei a escutar. Por ano que vem a gente podia convidar, tipo, o podcast, não sei nem quem são, se é um, se são mais, e marcar um episódio em conjunto. Ó. Fazer um Fazer, crossover. fazer um crossover com esses A gente caras. É, em podia vez fazer, de fazer primeiro a gente concorrência, podia fazer assim, ó, faz um podcast só de defina a sincronicidade. Aí eles definem. Tá bom, podemos fazer o episódio. Nossa, me achei agora. O portador do conhecimento do que é sincronicidade. Aprovado. tá aprovado, passou no crivo. Mas isso é uma coisa que acontece conosco, assim, né, um pouco. Eu não sei se Mas vocês o sentem. Delirium tá vendo, viu? O Delirium tá vendo você postando aí retrospectiva, ele em segundo lugar e aquele podcast Gratiluz em primeiro. É, daí mostra sua neurose. Mostra sim. Se você tá rindo agora, né? Tô brincando, não vi ninguém que foi assim, mas Eu também nem duvido que reparei, não cara. tenha. Vê que marcava o Delirium, eu já Eu também, eu compartilhava. não vi os outros, eu só fui agradecendo, assim. Mas é muito bom, né? O Segredo do Sucesso, primeiro lugar, segundo lugar, Delirium. Imagina. É. Ai, caralho. Agora eu fiquei com medo do que você tá falando aqui. Imagina, é muito bom, cara. É muito bom. Que mais, gente? Pô, mas Não sei, eu tava olhando aqui. A gente delirou mais, deixa eu ver. Qual ostentação? Esse de vez em quando alguém fala. Aquele lá da ostentação foi legal. Às vezes faz pouco tempo, né? Eu não falaram lembro já mesmo. que a gente gravou. Ostentação foi Faz maneiro pouco mesmo. tempo. Muitos episódios Resultados imediatos. interessantes. Esse de vínculos também, acho que foi bem comentado. E eu acho que uma coisa que eu gostei desse ano, eu acho que seria legal falar também, é que a gente falou mais de questões, é, as notícias do momento, né? Isso daí foi
algo que eu achei muito interessante, assim, sabe? Não sei se vocês perceberam isso, mas a gente acabou fazendo mais, né? Eu não sei se porque a gente É, estava pegar o mobilizado com momento, né? a política, com Trump, entre outras coisas, né? Mas foi isso mesmo. E eu gostei dessa dinâmica. Eu acho legal, porque a gente quer aquilo que eu falei, né? Não fica só esgotando conteúdo teórico. Mas Conteúdo. isso a gente. Rafa, você Não, falou que a pode falar, pode falar. gente. Acho que sim, a gente era mais teórico no começo. Não sei se era mais teórico, acho que a gente Ah, discutia, um mas seria. tiquinho a mais, Mas não no sei. fundo, a gente sempre atropelou meio essa história. Nunca foi um ou outro. Esse ano a gente gravou toda aquela série com tipos, né? E aí, realmente, assim, do ponto de vista um pouco mais acadêmico mesmo, assim, conceitual, né? Tentando aprofundar. Uhum, Foi legal uhum. também, né? Isso. Sim, sim, ficou legal. Mas foi Mas em eu queria tipos dizer o seguinte, que na também. maioria das vezes a gente vai e vai embora. Tipo, se você não sabe muito do que se trata, você fica meio É, perdido, mas foi em eu tipos acho. psicológicos também que não foi tão comum, né? Assim, a gente também tem que dar um braço a torcer aí, porque a gente tentou olhar para os tipos na physis, né? Na empiria, né? Eu achei que ficou muito bom essa. O que poderia virar talvez até um livrinho, sabe? De tipos psicológicos, exatamente para não ficar tão quadrado, né? Um conteúdo que é menos quadrado de tipos, sabe? É, O que podia virar um livrinho é o nosso seminário, o único que a gente fez até agora de energia psíquica, né? Porque Também ali tá pode. bem estruturadinho. Aquilo ali, Também pode fazer um e-book. ah, nossa, E a o, e gente tem o, ideia ao vivo aqui. e Ao o, vivo. e o- Ao e vivo aqui. aquela sua ideia, Zé? O anuário Delirium. A gente precisa pensar isso com calma, né? Sei lá. Bom, gente, estamos pensando em É. novidades para o ano que vem ou para os próximos 2 anos. Isso é. A gente sempre tem Esse ano a movimento, gente né? não No final conseguiu das fazer o contas. seminário, cara. O Não, a gente seminário foi ano fez. passado. Foi ano O passado? seminário não foi em janeiro de 24? Foi em janeiro? Sei lá. Bom, Foi ano. então quase ano passado, vai. Tá vendo, gente? Isso que é. Ser junguiano é Hum. assim. Se vocês acham que vocês sabem que é sincronicidade, junguiano não sabe nem quando é, né? É isso. É sobre Hum. isso. É que Que mais? Já que a gente fez a. Bom, mas é legal isso, porque a gente está fazendo a retrospectiva e já também pensando aí nas coisas que a gente vai Você fazer ano sabe que vem, que né? Tem essa. aquela fala do. Rapidinho, que o Val gosta do Rubem Alves, que eu também acho ótimo, né? Que quando o cara pergunta lá para ele: Ah, como é que você chegou onde você chegou, né? Escreveu tudo que você escreveu, ficou famoso, psicanalista, não sei o quê. E ele fala: A minha vida é resultado de tudo aquilo que eu planejei e deu errado. Isso é tão bom, é genial, né? Assim. Mas então a gente planeja um pouco aí, vamos ver o que dá errado. Hum. Fala aí, Léo. E falar o contrário também, assim, né? Agora eu vou dar um braço a torcer pra persona também. Porque muitas vezes a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e não olha um pouco pra trás pra reconhecer o que a gente fez, né? Eu lembro de quando eu tava fazendo mestrado, a gente tinha que fazer o relatório. Vocês lembram do relatório para Para CAPES, CAPS, né? pro Nosso doutorado, relatório pro para saber. mestrado eu fiz. Doutorado eu não sou bolsista. Ah, então. E aí a gente fazia essa parada e eu lembro que eu senti um orgulho de mim, assim, sabe? De caraca, eu fiz muita coisa, né? A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e não percebe o tanto que faz também, né? É, E talvez é interessante a gente sempre fazer essa retrospectiva para ter consciência também do quanto de energia que a gente colocou aqui, né? Do quanto que a gente trouxe movimento para essa coisa, sabe? Do quanto de valor que tem isso, né? Porque muitas vezes a gente fica cego com só fazer e esquece do que já foi construído, sabe? Ah, Léo, isso é uma questão de persona. Ah, é uma questão de persona, né? E eu posso ter orgulho, né? Eu posso ser feliz com o que foi construído, sim. O que eu não posso é achar que eu sou aquilo, né?
E às vezes a gente perde isso de vista. Então, convido aí vocês a pensarem o que vocês fizeram esse ano, o que que vocês construíram esse ano. Não necessariamente precisa ser artigo científico, pode ser criar um filho, pode ser, né, fazer mais afazeres, e cuidar mais da casa, porque isso é uma arte também, isso é um trabalho também, né? Caminhar mais, entre outras coisas, né? Eu acho legal isso, sabe? Ô, Léo, eu acho interessante isso que você falou, né? Devo até trazer a persona aqui. Volta naquela coisa que eu me vira e mexe, eu me debato, né, de certa forma, que é isso. Isso que você fez agora, foi um exemplo típico do Jungiano. Quase que pedindo desculpa, perdão pro mundo, porque a persona vai participar. Como se fosse proibido. Porra, persona. Eu sou igual o Jung. Quando a gente lê tipos psicológicos, o Jung claramente faz uma defesa pública da introversão. Se você ler, você vai perceber isso. Mas ele explica por que que ele faz isso. Olha, eu faço isso porque a extroversão tá predominante, então eu faço o contraponto. E ele também, na obra dele inteira, ele faz uma defesa do inconsciente. E ele fala assim, olha, ele fala, pelo menos duas frases no meio da obra que ele fala assim, olha, a consciência é tão importante quanto o inconsciente, né? Eu só falo mais do inconsciente porque ele foi esquecido, então por isso que eu falo mais dele, né? Jung dizendo isso. E eu tô meio que pegando pra mim esse lance da persona, sabe? Eu tô meio que virando defensor da persona. Eu já defendi o ego, agora eu tô defendendo a persona. Porque, caralho, se a persona ela não é só pra se despir e individuar. Não, cara, a persona é pra pertencer, a persona é pra conectar, a persona é pra se sentir parte, a persona é pra poder criar relação. Não tem jeito, uma pessoa que ela tá totalmente fora da persona é uma pessoa que não tem relação, não tem conexão, ela é até totalmente desconectada. Ah, mas pelo menos ela é saudável porque ela tá desconectada. Não sei, será que é saudável, tá totalmente desconectado do mundo externo? É Eu nada. questiono, né? Questiono. Ao passo que, Cara, claro, né, a recíproca é verdadeira. Não, então eu só tô aqui, só tô na relação, também questiono. Então vai pro cantinho pensar, vai viajar, vai se esconder na fazenda, sei lá o quê. Então, tudo vale, né? Mas é um grande jogo, né? Um jogo harmônico. Então a persona tem que vir, tem que participar. A persona é libertadora. Quando o sujeito não tem uma boa relação com a persona, ele tem uma vida de merda. Assim, e é verdade. Porque ele não se sente pertencido em nada. E ele se sente um deslocado em tudo. E aí, o que a gente tem que fazer, analiticamente falando? Construir essa persona. Assim, eu costumo dizer que isso é mais típico em pessoas mais jovens, né? Mas não é Não verdade absoluta, necessariamente, né? é isso mesmo. Não necessariamente, né? Mas, então, assim, mas é mas isso, né? empiricamente é isso aí, porque eu falo isso o tempo inteiro. Primeira coisa, o grupo de supervisão vem qualquer idade do indivíduo. Não que isso vai ser determinante, mas eu quero saber em que momento do Claro, desenvolvimento da claro. personalidade ele está do ponto de vista empírico. Ah, ele está lá com 20 anos de idade. É a construção de persona, via de regra, né? Pode ser Ah, que não, pode ser que ele esteja fora da curva, mas via de regra é construção de persona. Não tem muito o que fazer. É, mas aí, Rafa, eu sempre lembro, eu acho, com certeza já falei, porque eu cito essa frase em aula, eu gosto muito dessa frase. Raulzito, naquela música Eu Também Vou Reclamar, né? Eu sempre cito, dois problemas se misturam. A verdade do universo é a prestação que vai vencer. Pra mim, cara, o Raul, assim, bicho, é isso aí, porra! cara, e o pior é que o Jung É a tem uma verdade do frase universo é a muito, prestação que vai vencer. muito parecida no Segredo do Flor de Ouro, só que eu não vou lembrar qual que é a citação, mas é muito parecida, velho. Tipo Mas assim, aí, você não constrói persona, você não paga o boleto, cara. Pois é, Fala aí, Léo, pois fala aí. não, eu não lembro agora, ele fala assim, a psique que vivemos é uma mistura do espírito se pessoalizando e do mistério da vida de milênios, né? É isso, né? É a mesma coisa que o Raul falou. E é Ai, Raul. legal, sabe por quê? Porque assim, agora trazendo um pouco mais para o Hillman, assim, o quanto que esses micro acontecimentos, essas rachaduras do nosso cotidiano, a briga por ter colocado a toalha na cama molhada e do casal, né, que vira uma guerra de Troia, né? Não é também, não faz parte também, não se realiza ali também
o drama divino. Na hora que a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver que o mundo é animado mesmo por nós, né? É, e isso é importante, né? Porque não é nem tanto psicologia arquetípica, mas também é porque o Hillman levantou muita bandeira nisso, mas o próprio Jung defendia isso, né? A raiva que chega é uma raiva divina, é uma raiva ariana, né? Assim, não é qualquer coisa, né? É curioso, né? É. É pessoal e coletivo. Não tem jeito. Ô, Léo, você virou humaniano, né? Eu não, tá maluco? Que isso? Que Jung me livre. Sabe? Aí Não, depois, imagina, já escutar isso, ó, pé na bunda do Leonardo, Rafael. Que é isso? tô te expondo O aqui. Ajax tá lá, enchendo o saco, porra. Com É, as coisas reumanianas Não, dele mas lá. sinceramente, eu sou mais humaniano do que junguiano, com certeza, não, tá tudo bem. com Então, certeza. assim, só para ser chato, já que você falou isso, eu não consigo, isso não me convence mais, cara. A hora que o cara fala assim, eu não quero brigar, não, mas assim, a hora que o cara fala, eu sou mais humaniano, mas assim, eu não consigo encontrar no Rio algo que o Jung não tenha dito. Puta, Zé, cara, eu também, cara, É, eu mas o também. que É, eu acho que a questão é foco, né? Um vai pensar mais sobre arquétipo, o outro vai olhar para complexo, olhar para arquétipo, ele vai ficar mais, entendeu? É isso, né? É só Eu uma questão de concordo também, Léo. perspectiva, Acho eu que acho, assim, uma sabe? perspectiva. O último livro do Hillman que eu li foi o Psicologia Alquímica. Cara, eu vou falar pra vocês assim, é claro que como a gente tá falando no começo, é o complexo que lê também, né? Assim, fui ler em tese aberto. E aí eu li o livro assim, cara, parece que o Hillman tá escrevendo esse livro com dor de cotovelo tempo todo, falou, tá com dor de cotovelo, procurando de que Jung não sei o que lá. Só porque o cara escreveu uma puta obra-prima, que é o Mistério Coniunctius, e porque ele não participou e o Von Franz participou, sabe, cara? Eu não sei. Eu fiquei achando assim, cara, nossa, Hilman, sério que você tá escrevendo com essa dor de cotovelo toda? Mas eu sei que os Hilmianos estão me escutando agora, eu falo assim, nossa, como ele reduziu o Hillman agora, não sei o que lá. Posso sofrer essas sanções, e beleza, né? Mas foi a impressão que eu fiquei. Então, assim, cara, e aí eu li o Psicologia Alquímica e eu não vi nada que ele colocou de rigorosamente novo ali, a não ser assim, um viés diferente de coisas que Jung não falou. E claro, qualquer autor sobre qualquer coisa não consegue falar tudo sobre um fenômeno. Ele fala aquilo que é possível no tempo e espaço que ele viveu, no tempo que ele foi disponível, Eu mas vou, nunca esgota o tema. Então, assim, você vai lá e acrescenta alguma coisa, né? talvez eu vá lhe Agora. corrigir aqui. Você ah, falando isso, e eu já tive contato com rio-manianos, né, assim, e eu não tô nem tanto para esses rio-manianos, mas eu também não tô nem tanto pros junguianos raízes, digamos assim. Ou então os super defensores, né? Eu acho que o lance talvez seja encontrar a minha linguagem diante dessa teoria toda, sabe? E talvez eu esteja rumando para isso, né? Na medida em que eu me distancio, eu consigo encontrar, né? Mas não sei também. Talvez seja Não, muito cedo, falou né? bonito, é uma provocação que você coloca, é verdade, né? Eu acho legal. assim, já que a gente está usando o Rima como exemplo, eu já falei isso aqui em outro episódio, talvez o Léo não tivesse nesse episódio. A minha briga com o Rima começou exatamente a hora que ele começa a dizer que o Jung não disse coisas que ele disse. Cara, você pode fazer o distanciamento que for e você pode construir a teoria que você quiser. Mas não diz que o cara não leu, não falou porque você não leu. É, Você não pode dizer que o cara não disse algo porque você não leu o que ele disse. Você pode dizer, eu estou dizendo dessa maneira. O Hillman faz isso no Paranoia, que eu acho um livro genial. Mas genial. ele, no livro ele fala, o Jung não disse isso. Só que o Jung disse. E aí fode. Né, assim, porque aí revela uma outra característica ali do cara enquanto autor, que assim é de certa forma uma desonestidade, porque não é porque você não leu que o cara não disse. Então se apresenta, fala tudo aquilo que você quer falar sobre o fenômeno, mas
Ou então diga, eu não li isso aqui no Jung, eu não encontro isso no Jung, mas não afirma que ele falou de um jeito diferente daquilo que você está dizendo. Porque eu achei na obra do Jung ele falando praticamente o que o Riemann fala. Eu estou estudando bastante paranoia agora. É, porque Né, assim, e eu aí acho que é pode, isso, né, assim, cara. porque Eu acho que essa é a brincadeira, sabe? É a gente começar a olhar e sem tentar, né, se trair, né? Mas entender que é a nossa versão, né? Assim, é, tanto que assim, me mantenho, sim, fiel à teoria do Jung, me mantenho fiel aos pensamentos do Hillman, mas eu, por exemplo, eu gosto muito mais da ideia de arquétipo, do drama divino, de um olhar metafórico, que o Jung também defendia, né, do que é, o, a gente pegar uma coisa mais função pensamento ali, sabe? Eu não sei explicar ainda, né, mas nesses últimos 2 anos, eu afrouxei é, o, a minha, como eu posso dizer, o meu preciosismo conceitual, sabe? Eu afrouxei. E isso tem uma certa criatividade, pelo que eu tenho visto. É isso. E tenho Vocês dito. entendem isso? Não sei se. Eu entendo. Do ponto de vista de é, conceituário, cara, eu acho que a gente tem que afrouxar o aspecto conceitual na largada, porque eu, como eu falo, né, eu acho que vocês também concordam, o que importa no consultório não é o conceito, o que importa é a imagem. A hora que você quer enfiar a imagem do sujeito, e quando eu tô falando de imagem, tô falando de sonho, de relato, do banho que ele tomou no dia anterior, não importa, tudo isso é imagem. E a gente passeia sobre essas imagens, sempre relativizando, contrastando elas por elas mesmas, dentro do contexto que o sujeito traz. Se eu começo a querer enfiar conceito nisso, eu tô me defendendo e tô querendo enfiar a experiência do sujeito numa coisa menor que é o conceito. O conceito Uhum. nunca vai ser maior do que a experiência, né? Agora, do ponto de vista acadêmico, a gente precisa do conceito até para poder ter uma persona acadêmica, e Sim, essa sim, persona sim. acadêmica te faz se conectar com o mundo e transmitir suas ideias, né? E aí, nesse sentido, eu me sinto mais confortável em investigar um fenômeno à luz de um campo epistemológico do que ficar desconstruindo um campo epistemológico, porque para desconstruir um campo epistemológico, você tem que conhecer demais desse campo que você quer desconstruir. E dificilmente uma pessoa se aprofunda nesse campo que ela quer desconstruir. Alguns autores fazem isso, mas são poucos, né? Então, É. quando o Zé fala assim, pô, o Jung não disse isso, então tá, Rima, acho que você não leu o Jung inteiro, cara, né? Eu acho Agora, bobeira eu acho que atacar a teoria do outro, entendeu? eu acho também um pouco. Eu É acho também um pouco. bobeira. Bobeira. Não, mas assim, eu acho bobeira, mas ao mesmo tempo eu tô achando bobeira, mas eu ataco a psicologia da evidência, né? Então eu não tenho lugar de fala. então, não sei, não sei, não sei. Mas não vai dar para a gente entrar nessa Não. discussão agora, É, não. Eu não é. sei. Porque atacar por atacar simplesmente sem compreender é uma coisa, mas o Jung ataca o Freud. Assim, Mas, Só cara, ele que, cara, então. só ataca que de eu um acho que, ponto de vista de aprofundamento e cara, né, mas eu de um acho que o lugar Jung de saber conhecia. da teoria dele. Cara, mas você não acha É que o Jung isso. conhecia pra caralho Freud? Eu acho que ele conhecia. Essa é a impressão Então, que eu é tenho. isso. É isso que você falou, inclusive. E aí tudo bem atacar. Porque esse ataque, na verdade, assim, se não tiver conflito, tem questão de consciência. Então, as teorias precisam se conflitar de alguma maneira. Né? A Uhum. questão é conflitar com profundidade. Né? É isso que a gente defende o tempo inteiro aqui. Né? Assim, conflito? Beleza, vamos para o conflito. Agora, a hora que você vai para o conflito e a porra não tem profundidade nenhuma, aí não tem o que discutir. Tipo, a Terra é plana. Beleza, é isso. Não tem É o que assim, discutir. vamos discutir com Tá isso. bom. Né? Assim, Vai beleza. caminhar então, Né? seu Assim, chapado aí. teu modelo está tão afastado do que a gente conhece, né? Assim, que assim, não tem o que a gente conversar. Uma Assim, aí coisa não que eu dá, fiz, aí por não tem o que exemplo, do fazer. contágio psíquico, o Freud falou sobre, Le Bon falou sobre, Gabriel Tarde falou sobre, vários falaram sobre, né? Até o Franz de Waal falou sobre. E o que que eu fui fazendo? Eu fui tensionando, mas ao mesmo tempo eu fui separando, mostrando a minha perspectiva, a minha outra perspectiva, entendeu? Ó, isso aqui não vai funcionar desse jeito porque
a gente está querendo considerar esse outro ponto. Essa forma de pensar também não vai funcionar porque estou considerando outro ponto. Até que eu cheguei na teoria do contágio psíquico que tem base junguiana, né? Então, é uma tensão, evidentemente, mas assim, eu não estou invalidando, né? É, eu estou ali falando, olha, é uma perspectiva, é uma forma de se ver, né? Assim. E outra coisa, o próprio Freud é uma outra forma de se ver, né? E a gente percebe isso, né? Quando a gente lê o Jung, a gente vê que o Jung muitas vezes rasga elogios para o Freud. Ele critica, mas ele rasga elogios, né? O Freud começou com isso, o Freud fez isso, o Freud fez aquilo, se não fosse o Freud. Tem vários momentos da obra, né, que não é para invalidar, né? Vai lá, pega e lê, né? Agora, o chato é fazer escolinha. Ai, não, Freud, né? O povo sai correndo. Ah, Hilma, o povo sai correndo, né? O próprio Jung, tem gente que você joga o Jung, o povo sai correndo, né? Talvez É a psicologia da verdade. evidência faça isso, né? Assim, mas porra, e aí, né? Agora virou isso? É o diabo, né? É, foda, né? É igual o livro da Pasternak, né? Que é, é, eu dei uma folheada numa biblioteca, numa livraria, né? Eu não li sistematicamente, mas eu queria ver como é possível, em 15 páginas, desconstruir a psicanálise. Eu não tô dizendo que a psicanálise não é passível de desconstrução, tudo é passível. Imagina que quando eu era moleque, comer ovo era um atentado ao pudor. Hoje em dia, comer ovo é a coisa mais magnânima que você pode fazer, ou seja, construções e desconstruções. Só que tem todo um campo de pesquisa por trás disso, né? Então, com 15 páginas falar que a psicanálise é uma porcaria é um estelionato acadêmico, né? E uma pessoa que se diz cientista. Então, Até como se o ovo fosse o mesmo que você comia quando você era criança. Como se o próprio ovo não tivesse se transformado. Né? Assim, não, mas não é? Porque assim, as galinhas estão mais o, saudáveis. é o pior, isso eu não sei. Né? Assim, aí é que tá. E é isso que é interessante, né? Nessa porra toda do fenômeno. Por isso que é aquilo que você falou. Se a gente não levar em consideração o fenômeno, a gente fica. Porque é isso, né? A consciência tende a fixar uma imagem, a fixar uma Exatamente. explicação. É. E aí fudeu. Né? E eu Assim. acho sim que a gente tem que conhecer outras coisas, né? É importante. Só que por outro lado, é, generalista também sabe um pouco de tudo, não sabe porra nenhuma, né? Então às vezes a gente tem que escolher aprofundar. Nesse momento, cara, minhas leituras são 99% ligadas ao Jung ou coisas junguianas. Às vezes eu sinto falta até de ler literatura, por exemplo. Eu sinto falta, mas que é algo que está sendo solicitado por agora. Então, quem sabe um dia não seja mais solicitado e ler outras E coisas, é né? isso mesmo. E esse alargamento que eu tô falando é porque eu, né, puxei muito pro mestrado e pro doutorado, né? Uma hora eu vou puxar de novo, né? Eu acho que essa é a E tá brincadeira, né? certo. Vamos nessa? Bora. Se cuidem, Bom, gente. Até ano vamos, que Acabou! vem. calma, gente. Acabou! Vamos dar um Acabou! feliz ano novo, pessoal. Fazer um encerramento um pouco mais Feliz ano menos novo, galera. bruto. Bom Natal aí. Tchau. Tchau. Vai, Rafa, fala. Vai, Rafa. Eu tenho 1 minuto, cara. Vai. Você que quer fazer festa, cara. Tchau, gente. Boas festas para vocês. Divirtam-se. O Um cara ficou A ótimo gente ano me triste. novo. sacaneia, né? Porra, ele ficou até chateado. Ah, Ficou meu, que merda. chateado. Ah, tá bom. Agora eu tô triste aqui de encerrar. Você me constrangeu aqui. Tchau, Não, não, gente. eu Feliz achei que ano a gente tinha que ter novo. encerrado no Tchau, silêncio, tchau. inclusive. Valeu, gente. Até ano que vem. Falou, tchau, tchau. É. Tchau.